Louvado seja o nome do Senhor. Você pode continuar glorificando a Deus durante o culto, porque este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Se você não der glória aqui, não vai dar glória em outro lugar, não é verdade? Você dá glória lá no seu trabalho? Eu também dou, né? Você dá glória lá no meio da rua, no supermercado? Então, aqui é para glória. Amém, querido? Glorifique o nome do Senhor, porque Ele é digno de ser exaltado, Ele é digno de ser glorificado, e nós nascemos para adorar. E se você não adora, você não está cumprindo o seu chamado para o Senhor. Aleluia! Salmo 107, 20. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Loucura! É uma das manifestações mais belas do amor de Deus. Quando nós olhamos para Jesus nos evangelhos, a gente vê meio que um padrão. Qual é o padrão? Ele nunca rejeitou ninguém que foi buscar ele para ser curado. Todas as pessoas que estavam enfermas, que estavam doentes e que foram buscar ao Senhor. Os leprosos eram 10. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Era tão interessante, irmão, que os leprosos, eles tinham que gritar, imundo, eles tinham que ficar longe, fora do arraial, eles tinham que, não podiam chegar perto das pessoas, mas quando eles viram Jesus, é tão lindo isso, irmão. Quando eles viram Jesus, eles nem pensaram nada e começaram a gritar. Eles sabiam que Jesus tinha algo diferente. O que era que Jesus tinha de diferente? Compaixão. Compaixão. Eles sabiam que podiam gritar e Jesus ia não ouvir, ia atender, ia parar. E eles gritaram, e Jesus curou quantos mesmo? 10. Ele curou os 10. E o cego à beira do caminho? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. E a mulher do fluxo de sangue? E todos. E os paralíticos, até pelo teto eles vêm. Todos iam buscar. E havia um padrão. Todos aqueles que vinham a Jesus buscando cura. Até alguns, irmãos, nem estavam buscando cura. Por exemplo, o homem da mão errada. O Senhor tira do meio de todo mundo. Falou, daí estende a sua mão aí. Compaixão. Jesus tem compaixão de nós, irmão. Jesus tem compaixão, Ele sabe a dor que você sente, Ele sabe o sofrimento, Ele sabe lá que vai ao médico, que faz o exame, Ele sabe, Ele tem compaixão. Mas todos eles se aproximam de Jesus. E Ele envia uma palavra. Lá no livro de Marcos, no capítulo 8, nós temos um homem que ele nem deixou Jesus ir na casa dele. Eu não vai na minha casa, não. Não precisa nem na minha casa. Envia só uma palavra. E o meu servo vai sarar. Sabe que Jesus elogiou a fé dele, sabia? Nem mesmo em Israel eu vi tanta fé. Entendeu, querido? Ele curou? Sim. Quando ele chegou em casa, lá estava o servo curado. E a filha de Jairo? Que ele está indo com Jesus. E no meio do caminho chega a turma da má notícia. Nem adianta mais você levar o Jesus para a tua casa. Irmão, não deixa ninguém falar isso para você. Nem adianta você falar de Jesus. Nem adianta você querer trazer Jesus para essa casa. Eu não quero saber de Jesus, não. Você continua levando Jesus para casa. Continua, irmão. Desiste não. Ainda que alguém disser para você, nem adianta. Aí que ele fala, ele vira para Jairo e fala, Jairo, calma, Jairo. Não vai nessa conversa aí que é mentira, Jairo, calma. E ele vai, e ele ressuscita. Foi uma ressurreição. Ele cura, Jesus cura, ele tem compaixão. Por isso que ele curou todo mundo, irmão. Significa, irmão, que cura, quando ele fala, envia só uma palavra, como diz aqui o texto, enviou a sua palavra e sarou. É porque a palavra é mais do que uma ação, irmão. A palavra é uma pessoa, a palavra é Jesus. Então ele vai preencher, ele vai. E assim, nem sempre Jesus vai curar só o físico. Às vezes Jesus vai e cura as emoções também. Eu gosto muito do
irmão, a maior das enfermidades que Jesus cura, irmão, é a desesperança. Você precisa aprender a ter esperança, não perder a sua fé, porque Jesus, ele continua curando, ele continua libertando, ele cura o corpo, ele cura o lar, ele cura os pensamentos. Jesus continua curando, ele não mudou, irmão. Jesus não mudou, ele não mudou. Ele continua tocando. A mesma mão que tocou o leproso é a mesma mão estendida para te tocar hoje. É a mesma mão. Abra seu coração, irmão. Está perdendo a fé por quê? Está perdendo a fé, está esfriando na fé por quê? Está ficando morto por quê? Se Jesus continua curando, irmão. Continue crendo, continue confiando, porque Ele tem compaixão de você. Pastora, mas ninguém me entende. Ele te entende, Ele te entende, Ele te entende, Ele te entende. Não importa, irmão, se ninguém te entende, Jesus te entende. Não importa, irmão, que seja... Quanto tempo faz? Pastor, mas eu já estou com essa doença faz 20 anos. Pode fazer 20, 30, 40. Quando você vai a Jesus, Ele está pronto para curar. Sabe por quê? Porque Ele tem compaixão. Compaixão, Ele tem poder. Além do poder, Ele tem compaixão, querido. Não importa quão fraca seja a sua fé. Já que a Bíblia diz que se for do tamanho de um grão de mostarda. E grão de mostarda não é esse negócio que você rala lá no ralador para pôr no estrogonofe. Não, irmão. Mostarda é uma planta de Israel que nasce na beira do caminho. Que dá uma florzinha amarela. Na folha dessa florzinha tem umas sementinhas. Um negócio, mas se você precisa, às vezes, passar a mão para sentir. O guia vem trazer lá dentro do ônibus para a gente ver a semente da mostarda. É coisa assim que você precisa fazer assim, nem sempre você consegue perceber. Nem que a fé for dessa maneira. Se você disser a este monte, sai daqui, vai para lá, ele vai. Nem que a fé for do tamanho de um grão de mostarda. Então, vamos, querido, continue crendo, continue tendo esperança. Porque Jesus te entende, Ele te estende a mão, Ele continua curando, Ele continua libertando, Ele não mudou, Ele não mudou, Ele não mudou. Jesus não esfriou, não atender você, não curar você. Quem esfriou foi você, não Ele. Pronto, falei. Jesus não, querido. Continua com o seu coração cheio de fé, que Ele vai continuar te abençoando. Fica de pé, meu filho.